Olá, bom dia. Bom dia, hoje é quarta-feira, 26 de novembro. É hora de ficar bem informado em Libras. Tá gostando do programa? Então não deixe de fazer o seu comentário no Facebook. O endereço é, claro, facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Em 10 anos, houve melhora nos índices de educação, expectativa de vida e renda nas 16 principais regiões metropolitanas do país. Esses indicadores fazem parte do Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios, o IDH-M. Todas as 16 principais regiões metropolitanas do país têm um alto índice de desenvolvimento humano. Nesses locais, os indicadores do entorno cresceram mais que os das capitais. No ano 2000, apenas São Paulo tinha um índice considerado alto. Em 2010, as outras 15 regiões passaram para este nível e Manaus teve o maior salto no período. Era a única com índice baixo no ano 2000. A diferença que existia entre Manaus e a RM de São Paulo, que liderava o ranking em 2000, para 2010 essa diferença caiu. Então, a disparidade está menor. A região metropolitana de São Paulo continua com o melhor desenvolvimento humano entre as regiões. Eu acho nota 10, né? Eu acho muito bom, porque as coisas em si são próximas, né? Principalmente a escola da minha filha, que é um quarteirão. Então isso ajuda bastante, né, no dia a dia. Em vista da época que eu cheguei, que tá bom, né? Mas ainda falta muito a melhorar as coisas. Falta uma escola para as crianças, entendeu? Falta um campinho de futebol para os meninos brincar que não tem. Falta arrumar as ruas, que tá tudo cheio de buraco. Além de São Paulo, o Distrito Federal e a região de Curitiba têm os maiores índices. Na outra ponta está Manaus, que apesar de ter melhorado, continua em último lugar no ranking. Belém e Fortaleza também têm indicadores menores que os das outras regiões. Já as diferenças nos níveis de escolaridade, renda e expectativa de vida entre os bairros e cidades que fazem parte de uma mesma região metropolitana diminuiu em 10 anos. Além de mostrar as desigualdades, os índices podem orientar os gestores na formulação de políticas públicas para as áreas mais pobres. Por exemplo, em um bairro onde a população apresenta baixa escolaridade, os dados ajudam em projetos de novas escolas. A importância de você desagregar o dado municipal é permitir observar o conjunto de desigualdades e as diferentes realidades que existem dentro dos municípios nos espaços metropolitanos. E o nível de educação foi o que mais cresceu entre as 16 regiões metropolitanas. O maior índice está em São Luís, no Maranhão. Entre 2000 e 2010, aumentou a proporção de crianças e jovens na escola. Tem melhorado, muito melhorado, mas as escolas públicas estão atrasadas. Já a maior renda e longevidade estão no Distrito Federal. Nessa região, a expectativa de vida subiu para 76 anos, maior que a média nacional. E para viver mais, não faltam fórmulas. Não fico sentado vendo televisão durante o dia, só à noite. De dia eu tenho que andar. Olha, o Brasil tem entre 25 mil e 30 mil pessoas com anemia falciforme, segundo o Ministério da Saúde. E todos os anos, 3.500 novos casos são diagnosticados. Essa é a doença genética mais comum no país. Elvis é um dos 38 brasileiros curados da anemia falciforme. Hoje, ele coordena uma associação que busca dar visibilidade à doença. A gente percebe que hoje o mundo está olhando melhor para essa doença, né? As pesquisas têm acontecido, os avanços têm acontecido cada vez mais. E coisa que era inacreditável e era assim... Era um sonho muito grande, era pensar que tinha alguém, que poderia ter alguém curado da falciforme. A anemia falciforme, assim como a hipertensão arterial, estão entre as doenças genéticas ou hereditárias de maior incidência na população negra. Além disso, fatores como pobreza e falta de acesso a saneamento e infraestrutura também pioram quadros de doenças como diabetes e obesidade. Aquelas pessoas elas vão ficar mais doentes, a doença vai ser pior, a taxa de resposta ao tratamento vai ser agravada, ela tem um agravante e ela vai ter uma mortalidade maior, uma sobrevida menor
E tem nessas genéticas algumas que respondem melhor. Segundo o IBGE, mais de 67% dos pacientes atendidos no sistema público de saúde são negros e apenas 17% dessa população contam com acesso a planos de saúde privados. Para esse especialista, desde o passado de escravidão até os dias de hoje, há uma relação desigual de acolhimento e tratamento da saúde desse grupo. Esse surto de ebola, a gente observa que, enquanto está matando pobre e negro, não está sendo interessante para o mercado. Mas a partir do momento que começar a matar uma população branca, elitista, aí sim a medicina vai começar a evoluir para também ganhar em cima disso. Esponja, luva, caneca, xícara, tigela, bandeja. Está na hora de revisar os sinais. Esponja, luva, caneca, xícara, tigela, bandeja. Bom dia! O futebol mineiro completa a festa nesta quarta-feira, quando os dois principais times do estado decidem a Copa do Brasil. Domingo passado, o Cruzeiro já garantiu com 2 rodadas de antecedência o título do Campeonato Brasileiro, o 4º da história do clube e o 2º consecutivo. E agora decide contra o Atlético a taça do 2º torneio mais importante do país. Esta noite, o Atlético leva vantagem porque venceu o primeiro jogo por 2-0. Pode perder por até 1 gol de diferença ou até mesmo por 2, desde que consiga marcar ao menos 1. Já o Cruzeiro precisa da vitória por 3 gols de diferença. Se o placar de 2-0 se repetir, a decisão vai para os pênaltis. Não custa lembrar que na Série D, o Tombense de Minas Gerais foi o campeão. Na Série B, o América Mineiro só não está classificado para a elite porque perdeu 6 pontos no tribunal. Mas ainda tem chance de subir, como o Boa Esporte, que também é de Minas. Está sendo um ano glorioso para o futebol mineiro, que sirva de exemplo para os outros estados. Até a próxima! As histórias de mulheres que contribuíram para o desenvolvimento do país são tema da exposição Pioneiras da Ciência no Brasil, no Museu da Ciência e Vida, no município de Duque de Caxias, no Rio. Elas enfrentaram o preconceito com muita determinação e vontade de fazer ciência. Mulheres que deixaram um importante legado para a humanidade. Na exposição é possível conhecer a contribuição das cientistas para a pesquisa no país em diversas áreas. A gente não tem tantos espaços de cultura, em que a gente perceba a importância das mulheres na ciência. Eu sabia da importância da Berta Lutz porque eu pesquisei depois de ver o nome na escola, mas eu não tinha visto em nenhum livro de história, por exemplo. As pessoas não têm noção de quantas cientistas mulheres o nosso país possui, né, ou já possuiu. Então, eu acho que isso também é importante, né, para mostrar para a população que a ciência é feita por mulheres também. Ildete Pereira de Mello é uma das organizadoras do livro que inspirou a exposição. A obra foi editada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A educação é a maior vitória que as mulheres obtiveram na sociedade brasileira ao longo do século XX. E isso foi um esforço de cada uma das nossas tias, avós, mães. As pioneiras da ciência no Brasil têm histórias de determinação e superação. Elas tiveram que lidar com o preconceito, inclusive no meio acadêmico, os conflitos familiares e as dificuldades para estudar. Foi somente em meados do século XX que elas começaram a ter reconhecimento. Até as mulheres que completaram a formação nos anos 40 não eram muitas. E também as que conseguiram isso eram mulheres muito fortes, com muita força,
com muita vontade de fazer ciência, porque era extremamente difícil, porque todas elas foram a primeira naquela área. Um levantamento do CNPq no ano passado apontou que 50% dos 128 mil cientistas cadastrados são mulheres. Há 18 anos, as mulheres representavam 39% dos pesquisadores. A representatividade feminina aumentou, mas para muitas estudantes, a ciência ainda é uma realidade distante. Você fala cientista, a pessoa já pensa que é homem, né? Nunca pensa que é mulher. O mercado é muito aberto para os homens ainda, a diferença de salário, então não dá mesmo. Você entra numa loja de brinquedos, de um lado você tem uma grande mancha cor-de-rosa, onde você tem bonequinhas, panelinhas, bebezinhos e roupinhas de todos os tipos. E do outro lado da loja você tem todas as cores, os brinquedos ligados à ciência, à técnica, à aventura, à tecnologia, à cultura. Reprime o interesse das mulheres pela ciência. E o Visual termina aqui. Um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau. Bom dia.